Olá, amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios na gestão de projetos de capital. Fazendo aqui mais uma série especial no nosso canal, gravada diretamente do Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança, o principal congresso de gestão de projetos no Brasil, capitaneado pelos capítulos do PMI e aqui liderado esse ano pelo capítulo do PMI Rio de Janeiro. Então nós temos aqui o suporte dos capítulos do PMI para essa iniciativa e também da Nexus Digital, o seu parceiro em soluções avançadas de dados para a sua empresa. Então eu espero que você curta aí os episódios nessa nova série, muito bacana, gravada mais uma vez dentro de um evento, enquanto ele acontece, trazendo aqui palestrantes, congressistas, e eu tenho certeza que virão muitas conversas interessantes dentro do nosso canal. Tá joia? Fique ligado e vamos juntos? Olá, amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Schoma, estou aqui para mais uma conversa aberta dentro dessa série especial gravada aqui no Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança. E o tema da vez é futebol. Você já parou para pensar a necessidade de tecnologia dentro de grandes clubes de futebol? Já imaginou como é a gestão de projetos dentro da área de tecnologia num clube como o Flamengo? Então agora nós vamos conversar aqui com o Alexandre Pinto. O Alexandre é empreendedor, consultor em tecnologia da informação e gestão de negócios, especializado em reestruturação de empresas, implantação de sistemas e gestão de pessoas, tem mais de 30 anos de experiência profissional e é vice-presidente de tecnologia da informação lá no Flamengo. Alexandre, seja muito bem-vindo ao Capital Projects Podcast. Muito obrigado. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Falar de Flamengo para mim é sempre um prazer e uma honra, né? Então, espero aí conseguir colaborar com vocês da melhor maneira possível. Maravilha, prazer contar contigo aqui. Obrigado por atender o pedido do canal aqui dentro do Congresso, né? Saiu do teu painel lá e a gente já está conseguindo gravar. E para essa conversa eu trouxe aqui o meu amigo Sérgio Martins, ele é vice-presidente do PMI Paraná e ele é diretor executivo na SM Facilities, que trabalha com infraestrutura para televisão, trabalha muito também com tecnologia. Sérgio, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença aqui. Legal, André, obrigado a você pelo convite e vamos aí tentar extrair do Flamengo aí o que a gente mais pode aproveitar aí em outros projetos. É isso aí, né? Para tratar de um clube grande como o Flamengo, eu trouxe até reforço, viu só, né? Pois tá certo. Alexandre, você como executivo experiente que já passou por tantos projetos diferentes, em primeiro lugar, o que você vem buscar num evento como esse aqui que está acontecendo no Rio de Janeiro? Eu estava comentando com o pessoal que o PMI foi muito feliz, né, de fazer um congresso brasileiro e escolher 3 palavras aí fundamentais para que qualquer empresa, né, não só clube de futebol ou clube, no caso do Flamengo, além do futebol, ele é multiesportivo, né, poliesportivo, é um clube olímpico, né? E o PMI foi muito feliz porque falou em gestão, projetos e liderança. E, inclusive, lá na palestra eu falei sobre isso, que são coisas que estão intrinsecamente ligadas e são de fundamental importância para qualquer empresa, seja de que tipo for, né? Empresa pública ou privada, desportiva ou não, eu acredito que são coisas que estão necessariamente no dia a dia, né, das empresas. Então, eu vim contar um pouquinho, né, como é isso, como são os projetos que acontecem no Flamengo e assim, cada ação nossa acaba se tornando, né, um projeto, né? A gente vem de uma batida aí de 10 anos de reestruturação do clube e assim, é muito gratificante ver o resultado que tem hoje. Saímos de uma realidade muito complicada, né, de uma situação de muitas dívidas, de um faturamento que não condizia com a realidade, e 10 anos depois de muito trabalho, muita gestão profissional, de governança corporativa, hoje a gente se encontra em uma situação de excelência e agora a responsabilidade é fazer isso continuar, né? Manter, porque se você não tiver o devido cuidado, tudo que foi construído pode, para ser destruído é muito mais fácil, rápido, né? É muito fácil. Mas para construir leva um tempo. Então agora a gente é cobrado cada vez mais, né? Em todos os lados, né? Sim. E acredite, não é só no futebol, né? Assim, a corneta vem de todos os lados, né? Então, até a área de tecnologia sofre. Até a área de tecnologia pode ter certeza que também é cornetada. Olha só. E não tem como, né? Porque além do futebol despertar paixões aí
de boa parte do nosso país, falando de um clube como o Flamengo, né? Sempre você vai ter essa exposição. E aí tudo repercute muito. O que também é um ponto que a gente, né, depois vai tratar aqui com relação à questão dos dados e tudo mais. Sim, sim. Mas em primeiro lugar, para o nosso público entender, e a gente também, né, a complexidade de uma organização como o Flamengo quando você fala na parte de tecnologia. Então, se você puder resumir para a gente, né, a atuação das suas áreas dentro do clube e tudo que faz parte do teu guarda-chuva, para o pessoal entender também a complexidade de um clube que o Flamengo não tem só o futebol, né? Só por aí já seria complexo. Mas você tem uma estrutura organizacional muito grande, né? Sim, sim. O que acontece? Não tem resposta simples para, né, desafios complexos, né? Então, as respostas são complexas. Então, a gente vem nessa batida aí de estruturação, de gestão profissional. De certa forma, em todas as áreas, isso vem harmonicamente sendo estruturado. Uhum. E na tecnologia, a gente se preocupa muito em que a tecnologia seja estratégica para o negócio, né? Deveria ser para todo e qualquer tipo de empresa. Eu acredito que a tecnologia, assim, todas as empresas têm que ser tecnológicas. Né? Hoje não tem como fugir, né? Exatamente. Hoje aí com a quantidade de recursos, né, que você tem, as coisas mudando muito rápido, se você não estiver preparado, você vai ficar para trás. Uhum. Então a minha missão, desde sempre, quando eu assumi lá em 2019, esse cargo, né, que é uma honra para mim, estou vice-presidente desde 2019, foi levar a TI para o caminho da área de negócio. Então, a gente tem algumas áreas de negócio. Inevitavelmente, vamos ser sinceros, o futebol é o grande carro-chefe. Sim. Então, o que a TI poderia fazer, por exemplo, né, para o mundo do futebol? Então, a gente vem buscando colaborar na parte de análise de desempenho, na análise de performance, o que a gente tem de melhores tecnologias para ajudar, né, as áreas fins. E aí a gente pode incluir também aí a parte de basquete, né? O Flamengo é poliesportivo, né? Uhum. Então a gente tem basquete, a gente tem vôlei, a gente tem ginástica, a gente tem judô. E é aquela história, né? O hino diz que é vencer, vencer, vencer. Não dá para fazer nada mais ou menos. Tem que fazer para ganhar. Então a gente vai lá em busca da excelência, vê o que tem de tecnologia para conseguir ajudar. Só que, inevitavelmente, você tem que ajudar o marketing, ajudar a comunicação, você tem que ajudar a parte de finanças. Hoje o Flamengo tem um RP robusto que atende toda a área corporativa, e a ideia é que a gente esteja cada vez mais recursos integrados para que a gente tenha, né, toda uma inteligência no negócio e consiga entregar para as áreas fins. Uhum. Então, o nosso grande desafio é esse, atender as áreas de negócios em geral, mas é claro que o nosso negócio principal, que é o esporte, que é o futebol, a gente também conseguir colaborar da melhor forma. Alexandre, você falou da estrutura, de achar as melhores ferramentas, enfim. O Flamengo utiliza alguma ferramenta ou alguma metodologia específica para gerenciar projetos dentro do clube, para entregar os projetos de melhor forma? Sim, a gente, na realidade, né, a gente já há algum tempo vem estruturando todas as áreas, né, parte da tecnologia, mas a tecnologia é meio, né, ela é recurso para todas as outras. Uhum. Então, o que a gente busca de uma forma geral? A gente não tem uma solução, a gente busca a melhor solução para aquele determinado tipo de projeto. Então, isso pode ter uma variação enorme. Hoje a gente busca ter o que o Gartner chama de tecnologia bimodal, né? Que a primeira parte é a estruturação, é toda a tua infraestrutura, que são os sistemas, a parte de segurança da informação, a parte de recursos de hardware, de software. Essa é uma das partes. A outra parte é que vem com transformação digital, com machine learning e toda a parte de inteligência artificial hoje, que a gente não pode ficar de fora. Então, por exemplo, como é que hoje a gente está com um projeto lá já há algum tempo sendo desenvolvido através de um recurso tecnológico, onde via inteligência artificial a gente assessora o basquete em tempo real nos jogos, como é que está o jogo lá, o que está acontecendo. Como é que o meu time está jogando, como é que o adversário está se comportando, qual jogador está tendo melhor desempenho ou não está tendo,
para que dê recursos ali para a comissão técnica tomar decisões praticamente em real time. Olha. Então, isso é o tipo de coisa que a gente vai desenvolvendo. Então, assim, para gerenciar projetos diversos, vai depender de qual é o projeto. E aí vem a complexidade, né, do clube, né, que tem uma dimensão enorme. Projetos, por exemplo, da área de segurança, assim, posso citar aqui como é que a gente gerenciou o projeto de adequação LGPD, que lá em 2020 que foi assinada, mas era uma lei de 2018, e a gente ainda em 2019 começou o processo de adequação. Por quê? Eu falei assim, cara, eu não vou esperar se vai virar ou não vai virar, né? Porque primeiro, no Brasil a gente tem uma cultura também, se a lei pega, a lei não pega, pra gente não tem isso. Se a lei tem que estar adequado. E aí, o que a gente fez? Olha, ela vai valer no final de 19. Vamos começar a trabalhar. Aí foi adiado para 2020. Falei assim, não tem problema, vamos continuar trabalhando aqui. Então a gente fez um programa de conscientização, primeiro, né, da diretoria, toda a organização funciona top-down, não tem jeito. Ok, é isso aí mesmo. Conscientizamos da importância. Estar adequado à lei é uma oportunidade de melhoria de processos. Estar adequado à lei é uma oportunidade de manter a reputação e, quer queira, quer não, se você faz isso, você valoriza o teu ativo, valoriza a tua marca. Então tá aí a gente se adequando a uma lei, mas ao mesmo tempo ajudando a valorizar a marca. Então, me orgulho muito da TI ter sido protagonista nisso. Foi um projeto de longo prazo, que inclusive em 2023... a gente foi indicado aí para ser, no caso até eu tive a honra de ser indicado como executivo de 2023, mediante o projeto que a gente veio fazendo e consolidou em 2023, meio que a gente indicou ali nos últimos 12 meses, de 22 e 23. Então a gente teve ali o prêmio de tecnologia 2023, concorremos aí o pessoal do IT Fórum que faz essa premiação. Então, dentre vários projetos, a gente conseguiu isso. Assim, são vários projetos ao mesmo tempo que a gente tem que usar de N ferramentas de acordo com o que o projeto pede. Sim, não é fácil. Ao longo do tempo, a gente foi montando uma equipe. Hoje, tenho um orgulho de ter uma equipe muito qualificada, né, muito bem estruturada e baseada nas melhores práticas de mercado como um todo. Porque... assim, infelizmente o mercado, se eu fosse fazer a referência só ao mercado esportivo, a gente teria no Brasil poucos clubes, né, mais bem estruturados, principalmente do ponto de vista tecnológico, e aí a gente acaba tendo que olhar mais para fora do Brasil. E nem sempre o que tem lá é viável aqui. Né? Eu acabei de contar da LGPD, foi uma lei também que foi inspirada na GDPR, que é uma lei europeia. Pô, que legal. Se a gente olhar para trás e pesquisar aí quanto de lá, ela começou a valer mesmo em 20. De 20 até hoje, se você fazer uma estatística aí, se eu não me engano, recentemente teve um órgão que falou sobre essa estatística, né? Quantas empresas, no geral, saindo até de clube de futebol, estão adequadas, tem menos de 15% da população empresarial, vamos dizer assim, nacional. Então ainda tem muita coisa aí. E aí a gente, já lá atrás já fez. Isso é muito legal. E assim, é um já fez que tem que continuar, né? Não é só implantar e pronto. É isso, não acabou. Tem que ter uma manutenção, uma sustentação desse projeto. Isso é muito importante, isso é um trabalho que a gente vem fazendo lá com muito gosto, com muito cuidado, para se manter sempre no topo, né? Não tem jeito. Tem que ser. Tem que ser. As empresas que buscam avançar na gestão dos seus projetos como alavancas de resultados de negócio sabem que a base de qualquer projeto de sucesso hoje em dia é a informação precisa e o uso inteligente de dados. Por isso, é essencial contar com as avançadas soluções de dados que a Nexus Digital oferece. A Nexus Digital é especializada em transformar dados brutos em insights valiosos que ajudam a sua empresa a otimizar operações, reduzir custos e antecipar tendências, permitindo que os projetos sejam gerenciados com inteligência e eficácia. Com expertise em Business Intelligence e análises preditivas, a Nexus Digital oferece desde a coleta e preparação de dados até visualizações interativas e dashboards que colocam o poder da informação na palma da sua mão. Seja através de modelos preditivos ou otimização de operações, eles garantem que você esteja sempre um passo à frente. Não deixe que a complexidade dos dados atrapalhe o seu sucesso.
Entre em contato com a Nexus Digital para descobrir como as soluções de dados podem levar seus projetos, suas operações e suas decisões de negócio para o próximo nível. Conheça mais em www.nexus.digital ou clique no link da descrição aqui desse episódio. Lembre-se, em um mundo orientado por dados, confie em quem entende do assunto. Nexus Digital. Dados são apenas o começo. 2 pontos muito importantes que você trouxe também, que a gente vê correlações em várias outras indústrias e acaba trazendo problema em projetos. Que uma é, você tem uma regulamentação nova vindo, e aí sempre fica nesse ponto que você comentou, que você não sabe se ela vai passar, e se passar não sabe se vai pegar. Coisa de Brasil, né? Mas assim, o processo de mudança já está ali. E muitas empresas esperam até... Não, virou, agora é obrigatório, aí que a gente vai começar o projeto. Porque eu não vou investir antes, porque... Né? Sim. E ligado a isso, você citou toda a regulamentação que vem, ou projeto que é obrigatório que eu preciso fazer, até pelos seus próprios fundamentos que geraram a obrigação, por mais que aquilo não vai me trazer receita, normalmente são projetos que só trazem despesa, mas existe uma oportunidade. Primeiro, ele vem por um motivo, né? Então a segurança da informação em cima dos dados é algo que, independente de você leia ou não, a gente já sabe que é importante, então, cara, é estratégico também, sim, né? É estratégico. E aí, além disso, é uma oportunidade para melhorar o processo, como você trouxe, e de deixar o próprio clube, nesse caso, a empresa mais robusta dentro daquele aspecto. Então, o clube começou a trabalhar antes e estava até adiantado em relação a esse cronograma. Sim. Quando a gente vai para algumas outras indústrias, que a gente vê regulamentações, por exemplo, ambientais mudando, normalmente a gente se depara com projetos que aparecem para o time de engenharia como meio que uma surpresa e urgente. Porque assim, já não dá mais tempo de implantar dentro do prazo. Só que esse negócio já está em discussão há anos. E como ele não traz uma receita direta, a empresa vai empurrando até a hora que ela não tem para onde escapar. E fatalmente o projeto sai muito mal, porque ele não foi bem planejado. Além dele não trazer receita, ele te custa muito mais do que ele poderia custar. Porque embora seja obrigatório, você pode fazer bem ou pode fazer mal, fazendo bem vai custar menos. E talvez você não tenha recursos disponíveis para fazer aquilo acontecer com gente ou até equipamento. E vai ter que tirar de projetos de receita para colocar em projeto que só vai gerar despesa. Então olha que interessante a visão estratégica do negócio, total. Pegando algo que em muitos casos é encarado como um passivo. E você, não, mas peraí, tem coisa boa ali que eu consigo tirar, né? Mas eu acho que essa visão de mercado foi muito interessante. Quando o Flamengo começou essa reestruturação há 10 anos atrás, eu acho que a grande diferença foi trazer essa visão de mercado, e a gente tinha lá um propósito maior, né? Então mudar aquela realidade que era de uma situação de mais dívida do que faturamento, né? E para ter esse tipo de postura, você não pode tratar como uma associação sem fins lucrativos, que é o que acontece com a maioria dos clubes. Você tem que pensar que esse negócio, né, isso é um negócio, né? Essa empresa é um negócio. Né? E é um negócio para dar lucros. Ainda que você não tenha objetivo de lucro, quando tiver lucro, você reverte no investimento do esporte, investe no investimento no desenvolvimento de atletas, que o Flamengo faz muito bem isso. Não é à toa que ele é essa potência olímpica, inclusive a gente vai estar representado nas Olimpíadas agora, que vão acontecer por várias áreas, né? Ginástica, judô, enfim, tem uma série de, se eu não me engano, o nado artístico também, tem uma série ali, tem uma lista. E como é que isso se dá? Se dá através de investimento da base, desde as criancinhas lá, a gente tem categorias lá, né? Tudo começa nas escolinhas, da escolinha, aquelas crianças que têm interesse e boa performance acaba indo para as equipes que vão disputar campeonatos e quem sabe aí conseguir índice olímpico, né, para poder disputar até mesmo uma Olimpíada. Então, uma coisa vai levando a outra, né? Você vê que em 2013, quando a gente começou esse processo, a gente teve que, naquela época, infelizmente, dispensar inclusive atletas tanto do futebol quanto da parte olímpica. Eu lembro da ginástica. Só que era um mal necessário. A gente precisava ter essa visão de negócio, né? Quando eu falo que a adequação LGPD foi uma oportunidade, porque quando você estrutura processos, quando você se preocupa com a
hoje, né, fala que dados é o novo petróleo. A gente está lá me preocupando em proteger dados, dar privacidade a ele, não só proteger o dado, mas dar privacidade, que são coisas complementares. Então a gente criou, por exemplo, uma área de privacidade dentro do clube nesse processo de adequação. A gente contratou plataformas, você tinha perguntado, né, mas como é que é isso? Depende. Nesse processo, por exemplo, a gente contratou já uma plataforma específica para gerenciar todo esse projeto do início ao fim. O processo começou com um assessment, pedimos para alguém olhar de fora para dentro, né? Então contratamos uma consultoria. Me conta aí como é que eu estou, para não ficar no achismo, né? Pois é. Eu estou dentro, muitas vezes eu não vejo da melhor forma. Então, uma empresa olhou, direcionou, a gente estruturou a área, contratou plataforma, treinou pessoas, tem treinamentos constantes, criamos até para o processo de conscientização e treinamento lá uma revista em quadrinhos para engajamento, criamos uma gamificação. É uma linguagem fácil, acessível. Exatamente. Ali. E aí hoje o negócio está muito bem estruturado. Tudo isso eu não tenho nenhuma dúvida, por exemplo, que a área de tecnologia colaborou para a gente valorizar a nossa marca e, consequentemente, conseguir melhores patrocínios. Nossa área de marketing trabalha muito bem. É claro que cada um tem que colaborar. O futebol tem que ir bem, o esporte olímpico também, mas as áreas que são correlatas, elas também têm essa parte de colaboração. E eu fico muito tranquilo de saber que a área de tecnologia colaborou sobre vários aspectos, sobre vários recursos que implementou ao longo do tempo. Então isso é muito, muito legal, muito interessante. Você falou agora de dados e falou de estratégia e falou da marca. O Flamengo tem uma quantidade de torcedores absurda em todo o Brasil, até fora do país. Tem os anti-Flamengo, ou seja... Normal. E claro que tudo isso interessa para que você desenvolva estratégias empresariais, comerciais, de marketing. Como é que vocês trabalham os dados do público-alvo de vocês, tanto os torcedores que não são filiados, porque o que é afiliado você tem um dado já de cadastro, né? Sim. Deve ter um tratamento muito interessante. Mas o que não é, como é que vocês captam isso, pensando que hoje, por exemplo, vamos falar de Google, né? O Google é a grande máquina de fiscalização de dados de todo mundo. Todos nós estamos usando a base de dados do Google. Como é que vocês, do Flamengo, tratam esses dados? Vocês têm uma estratégia para isso, para melhorar, inclusive, os resultados do Flamengo junto com o mercado? Sim, a gente tem batido muita bola com a área de marketing, né? Que que cria ali os mecanismos para gerar cada vez mais recursos, né? Mais receitas. Só que ninguém trabalha sozinho, a gente tem que trabalhar, né, de forma integrada. E recentemente, assim, coisa de 2 anos atrás, e por isso eu digo recentemente, a gente já vem trabalhando na construção de um data lake, que é justamente para a gente conseguir puxar todas essas bases, porque a gente tem, assim, uma série de bases, né? Então a gente tem os sócios do clube, normalmente, né? Que são aqueles sócios lá da parte mais social, né? Sócio contribuinte, sócio proprietário. Então tem um número X desse público. Tem os sócios torcedores, que já chegamos a bater mais de 150 mil. Então, ao longo dos 11, 12 anos de programa de sócio torcedor, você tem picos de 150, mas se você somar todo mundo desde aquela época para cá, eu arriscaria aqui dizer que a gente tem mais de 500 mil de pessoas cadastradas. Então, o fato dele não ser hoje não significa dizer que ele não é um consumidor. Tem os não torcedores, a gente tem uma estimativa de 46 milhões de torcedores no país. Isso quer dizer que se a gente não tem nem 1 milhão de sócios torcedores, a gente tem mais de 45 milhões, né, de, vamos dizer, consumidores que podem consumir de alguma forma, mas aonde eu pego esse contato, né? Você vê, por exemplo, na Flá TV, que é a 3ª maior do mundo, se eu não me engano, hoje só está atrás de Barcelona e Real Madrid, se eu não me engano, a Flá TV, a gente tem um número em torno de 7 milhões de inscritos. Então, assim, ainda tem muita gente aí. Um mercado gigante ainda para ser endereçado. Se a gente combinar todas as redes sociais com a Flá TV, com o sócio torcedor, o último número que eu recebi lá da galera do marketing, inclusive eu contei lá na palestra, se eu não me engano, são 68 milhões
de números combinados. Então, é óbvio que às vezes tem um cara que está no Instagram e está no Twitter também, e esse número acaba, né, sendo do meio. Exatamente. Então, como é que eu concentro tudo isso e consigo trabalhar para extrair dali recursos, né? Então, a gente já vem batendo essa bola aí com o marketing, montando uma estrutura tecnológica de banco de dados para gerar inteligência desses números que a gente tem e pode, né, trazer recursos, explorar, trazendo benefícios para os nossos torcedores. Dentro desse número, pode ter, inclusive, um número de quem não é necessariamente torcedor, né? Então, às vezes tem uma pessoa que você vai fazer um aniversário e vai te presentear, ela não é necessariamente torcedora do mesmo clube, mas ela vai te presentear, sabe que você gosta. Então, esse é um possível consumidor. Então, assim, realmente, os dados, a gente acredita piamente aí que isso é o novo petróleo, pode sair muita grana daí. E eu acho que é dessa forma que, inclusive, os demais clubes, né? E aí, a gente estava falando um pouco aqui nos bastidores, né? Assim, eu sou muito da filosofia de que a gente tem que fazer um campeonato, fazer todo o nosso ecossistema forte. Eu prefiro estar disputando com os clubes no topo do que ficar, né, assim, ganhando de quem não tem muito recurso. Então isso aqui é uma coisa que eu não tenho problema nenhum de dizer, que é uma dica, né, um exemplo a ser seguido para outros, né, do mesmo nível, menores, seja qual for, para que todos cresçam. E aí a gente dispute em alto nível, né? Para a gente estar disputando, inclusive, se fala que os brasileiros agora não têm condições de disputar o campeonato mundial, porque os europeus são verdadeiras seleções mundiais. Então vamos fortalecer aqui os nossos campeonatos, necessariamente vamos ter que fortalecer os clubes, e aí vão ter cada vez jogadores melhores e vamos conseguir disputar com os caras, sim. Né? Só que isso não acontece de uma hora para outra, né? Tem que cada vez mais melhorar a estrutura, e eu acho que o caminho aí, através dos dados, de novos recursos, novas receitas de marketing, é por aí. É por aí que a gente pode evoluir. Ele entrou no meu ele falou da Flá TV, né? Ele entrou no meu mercado. Falando da Flá TV, que você falou em 7 milhões, né, de cadastrados da Flá TV. Qual que é o teu pico de audiência? Você tem esse número? Não tenho de cabeça, mas assim, tem crescido cada vez mais. Aí já é uma outra área, né? A gente tem lá a área de comunicação, que também é muito, muito boa, vem se estruturando cada vez mais. A Flá TV veio num crescimento assim vertiginoso, e hoje a gente apoia, mas é uma operação que tem uma empresa que cuida disso. Eu confesso a você que eu não sei assim de imediato os números de cabeça. Eu te perguntei isso porque eu lembro de um jogo que teve alguns anos atrás, eu estava no aeroporto de Porto Alegre assistindo, era Liverpool-Barcelona, foi uma virada deles, acho que o Liverpool ganhou de 4-0. Eu estava no aeroporto tentando assistir o jogo e era pelo Facebook, o Facebook caiu no Brasil. 400 mil viewers, e o Facebook do Brasil caiu, não tinha mais jogo, né? Por isso que eu te perguntei isso, porque eu queria entrar na ideia de estrutura, né? Você comentou os bastidores, e agora que há uma outra área que cuida do streaming e tudo mais. Sim, né? sim. Então, a TI apoia no sentido de se preocupar com segurança da informação, porque você acaba conectando, né? A gente falou aqui de sistemas, né? A gente tem vários sistemas que precisam se falar, e de certa forma esse é mais um deles. E aí a gente fica preocupado com essa conexão, como é que faz, como é que é a segurança disso, mas a gente tem a Flá TV assim, sendo cuidada pela área de comunicação. E os números exatamente eu vou ficar te devendo. Agora, eu acho que é um caminho também sem volta. O streaming, né, assim, você vai vendo cada vez mais. A gente fez inclusive a parceria com a Globo.com para botar conteúdos lá. Então o que a gente tem no que a gente chama de Flá TV+, tem a Flá TV que é aberta, e a Flá TV+, que seria o conteúdo já pago, né? E a gente fez a parceria com a Globo.com justamente para cada vez mais ter mais conteúdo, né? Trazer mais qualidade, e aos poucos isso vai crescendo. E eu acho que é também um caminho bem interessante aí de crescimento, de rentabilidade. É um caminho, né? Assim, porque quanto conteúdo a gente não consegue gerar? Nossa. Né? É uma coisa enorme. Muita coisa. E
Um outro ponto que é muito importante para o desenvolvimento de qualquer projeto, principalmente quando você comentou no começo, né, a questão da liderança e de fazer as interfaces. A área de tecnologia está ligada dentro do business nas várias pontas, e você mesmo trouxe, né? O nosso trabalho muito é estar próximo à área de negócio e conseguir atender as necessidades daquela área de negócio e de uma maneira estruturada, porque senão também cada um busca a sua solução, depois vira aquela salada de sistemas que não se conversam e acabam gerando problemas e confusão, né? E você falou aqui de 2 momentos, né? Lá atrás, numa reestruturação, e é uma área de especialidade sua, né? Sim. E agora no momento onde o clube está num outro patamar em relação à receita, em relação à sua estrutura interna, à sua organização. Como é trabalhar com essas áreas de interface nesses, de repente, 2 momentos, né? Porque você vai ter a pressão de vários lados, cada business tem a sua importância, então assim, eu tenho recursos escassos, eu vou atender o projeto financeiro, eu vou atender do futebol, eu vou atender do marketing, né? E lá atrás, você falou, o clube teve que fazer escolhas difíceis e como investir em projetos no momento de reestruturação, porque você precisa deles para sair do outro lado, em compensação você não tem recursos, que já está entrando numa situação que não é boa. E aí agora, quando a situação é diferente, também multiplica-se o número de projetos, porque agora você tem mais recursos, você tem mais possibilidade e também aumenta a complexidade da gestão. Sim. Você está trabalhando em várias áreas ao mesmo tempo. Então, como dicas para os gerentes de projeto, gerentes de PMO, executivos que nos acompanham, né? Como trabalhar essas interfaces numa dinâmica que é diferente de um clube e que às vezes está sujeito a pressões que outras empresas não têm, né? Um campeonato bem feito, está todo mundo feliz e tal, de repente a pressão até de fora para dentro é diferente. E numa situação ruim, né, já muda um pouquinho o clima interno. Aliás, para te completar a pergunta, o Fla tem um PMO? Tem alguns ao longo. É até difícil de precisar quantos a gente tem lá. Não tem hoje um central. A gente, assim, hoje a gente está grande, né? Assim, tem bastante gente trabalhando. Acho que se eu fosse falar um número aqui, a gente está em torno de 1.000 pessoas. Entre a área corporativa, a área da sede social, a área do CT. Não tem exatamente agora atualizado, mas é em torno disso. Então, aí você divide isso daí em diversas áreas, né? Aí eu estou falando também de professores, né? Preparação física, médico, fisiologista, todas as áreas de uma forma geral. Tem bastante gente trabalhando lá. E aí a gente tem alguns PMOs, né? E aí você falou o negócio tem que ser estruturado, e eu acho que uma das palavras, eu não gosto de resumir, né? Porque eu acho que, como eu falei no início, não existe resposta simples para um problema complexo, mas uma palavra importante é gestão integrada. São, na realidade, 2 palavras, gestão integrada. Elas se combinam e eu acho que são de fundamental importância. Porque assim, você falou aí, às vezes não tem pressão, no Flamengo sempre tem pressão. Sempre. Não tem como, né? Eu um tempo atrás, o pessoal me falou assim sobre a TI na área estratégica, né? E liderando no caos. E eu falei assim, me identifico com isso daí, porque aí eu acho que a gente está sempre liderando no caos. Por quê? Porque parece que está tudo bem, mas nunca teve tudo bem, nunca teve tudo tranquilo. Até poderia estar tudo bem, mas nunca estava tranquilo. Então a pressão, eu acho que de uma forma geral nos clubes, os clubes são muito mais do que esportivos hoje, né? Eles são um grande entretenimento. E isso, com o absurdo crescimento das redes sociais, todo mundo tem voz, todo mundo, de alguma forma, está te dizendo o que fazer, né? Assim, quem você nem imagina, tem certeza absoluta que você deveria fazer da seguinte forma. Entendeu? Não tem um post que não passe batido. Esse aqui quase ninguém vai comentar. Pois é. Tem como. A pressão é enorme. Mas, assim, a gente tem que estar preparado. E acredito que estamos. E qual dica eu daria? Assim, porque eu acho que o Flamengo hoje é uma empresa, né? Inclusive uma empresa de 1,4 bi. Ainda que ainda seja
a associação desportiva, eu realmente não acho que tem que se tornar SAF ou que tenha. Eu não acho que... A gente tem exemplos aí bons e ruins, como em todo tipo de negócio. Se a gente for falar de empresa pública, também tem exemplos bons e ruins. Se a gente for falar de empresas privadas, tem exemplos bons e ruins. Por exemplo, a gente tem o caso recente da Americanas, né? Uma empresa com ações na Bolsa, e aconteceu o que aconteceu. Então, no final das contas, se a gente tiver uma gestão integrada, profissionais competentes, né? Porque quem toca tudo são as pessoas, né? A gente tem lá o tripé, que eu gosto muito, inclusive quando trabalho em consultorias, eu costumo falar que é o tripé: pessoas, processos, tecnologia. A partir disso, você chega onde você quiser. Mas tem que trabalhar de forma integrada e conscientizando as pessoas que a gente sempre está no mesmo barco. Esse é o grande lance. Porque é muito comum, né? Como todo mundo se olha muito para o próprio umbigo. Isso dentro da organização, dentro de setores, né? Dentro de associações, seja onde for. Então a gente tem que, muitas vezes, se a gente quiser o bem comum, a gente tem que estar unido, de forma integrada, buscando o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Então, eu acho que essa é a chave da questão aí. Se a gente não tiver, a gente pode ter os melhores profissionais, que se cada um quiser fazer o seu, cada um tiver a sua própria razão de ser, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Quantas vezes a gente vê times aí galácticos, né? E aí eu trago de volta para o futebol, não só empresarial, mas poderia ser no empresarial. Times que têm muitos jogadores craques, mas não conseguem ter uma boa performance. A gente tem vários exemplos aí. Muito provavelmente, né? Da gestão que está falhando em algum ponto. Provavelmente. Aí vem a questão da liderança. Por isso que eu falei que o PMI foi muito feliz em unir as palavras gestão, projetos e liderança, porque eu acho que uma coisa não funciona sem a outra, né? Se você não tiver um bom líder que consiga fazer uma boa gestão, né? Tocar bons projetos, e os projetos, assim, muitas vezes são diferentes, né? Eu encerrei a palestra falando que eu não acredito que o Flamengo é um modelo a ser seguido, mas um exemplo a ser seguido, porque modelos, eles são feitos de acordo com uma mesma situação, né? Só que nem todo mundo tem a mesma cultura, o mesmo local, as mesmas pessoas, as mesmas necessidades. Só que eu acho que ele é um exemplo a ser seguido. Aí sim, o Flamengo é um exemplo a ser seguido, porque ele lidera pelo exemplo hoje, né? Ele saiu de uma situação totalmente adversa e chega hoje numa situação totalmente diferente, valendo muito mais dinheiro, mas mesmo assim sendo muito cobrado. E eu acho que tem que ser cobrado mesmo. Você vê que nos últimos 5 anos a gente ganhou diversos campeonatos, né? E se esses diversos campeonatos, eu acho que foram ao todo de 15 campeonatos com relevância, né? Mas em 2023 a gente não ganhou praticamente, eu acho que não ganhou nada, nenhuma taça. Se 19, 20, 21, 22 tivesse pego aí 2 campeonatos jogados em 23, a gente teria ganho todos os anos. Mas se você olhar no geral, os últimos 5 anos, e aí já incluindo 24, que a gente já conquistou o campeonato estadual, assim, é um resultado esplêndido. Esplêndido. O único que chega próximo é o Palmeiras. Numa situação assim bem interessante, mas mesmo assim a gente é cobrado, a gente leva em consideração, e está certo. A gente sempre não pode se acomodar, a gente tá legal. Olhando para trás foi muito legal, fizemos um bom trabalho, mas ir para frente. E no esporte é assim, né? Ganhar todo o campeonato que entrar, toda a partida que entrar para jogar, né? Exatamente. Eu não... né? Vencer. É isso, entendeu? Assim, não acredito que você ganhou tudo, tá tudo certo, e perdeu, tá tudo errado. A gente tem que encontrar o ponto de equilíbrio, não é só o resultado do último mês, do último semestre. A gente tem que olhar para o todo, e se a gente quer ter um clube cada vez mais estruturado, cada vez mais vencedor, a gente tem que olhar para frente. Então, o que a gente planejou de 10 anos para trás valeu, que legal, parabéns, e os próximos. Agora a gente tem que olhar para frente.
Eu acho que também podia ter um pouquinho mais de equilíbrio, né? Porque assim, tem uma taça que vocês ganharam do nosso Atlético Paranaense, naquela Libertadores, que não precisava, né? Acabou de falar que tanto aí. 1x0, podia ter 0x1, né? Mas falando aqui, né, já que vocês abriram aí o time de vocês, é um trabalho admirável. É rubro-negro, né? Mas assim, eu acho... A gente tem que ser correto e tem que ser, né, assim, justo. O trabalho que vocês vêm fazendo é muito bom. Também acredito que é um exemplo a ser seguido aí. Já conheci algumas pessoas lá do Atlético, sempre com esse pensamento de gestão profissional, de governança corporativa, né, que se complementa. Algumas pessoas confundem, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? A governança é para manter a gestão profissional. E a governança é muito importante. Falando de clubes, é muito importante porque geralmente a governança está na mão de eleitos, não está necessariamente de profissionais da área. Então isso é uma preocupação, né, para a maioria daqueles que ainda são uma sociedade, né, uma associação desportiva. Então eu fico muito preocupado com o todo, né? Eu acho que a gente tem que cada vez mais sentar mesmo para conversar. Estamos aqui, né, arquirrivais, mas não somos inimigos, pelo contrário, a gente tem que disputar dentro de campo. Isso aí. Fora dele, a gente tem que estruturar o produto futebol cada vez mais. Quanto mais forte for, todo mundo ganha, né? Aí só antes da próxima pergunta, você estava comentando antes, só para o nosso pessoal, né? Às vezes a gente não pensa nisso, mas, cara, você pensa no Flamengo, você tem um setor de hotelaria enorme, nutrição, um setor de saúde e fisiologia, educação, as categorias de base, né? Infraestrutura, fora a parte esportiva. Quer dizer, são várias empresas dentro de uma mesma associação que dificilmente você encontra no mercado, né? Então, realmente é uma organização super complexa. Eu tive a experiência muito legal de visitar o CT do Atlético em 2004, num jogo, justamente no jogo antes de São Caetano, 5-2, teve. No dia anterior eu fui ver o jogo, vi o treino lá. Eu já tinha conhecido aquele local antes de ser do Atlético, quando era o hotel. Então o Atlético foi um dos pioneiros de tornar um CD profissional, vários campos e tudo mais. Então é muito legal de ver essa estrutura funcionando, como você acabou de falar. E falando do jeito que você acabou de falar agora há pouco sobre a integração, tem que se ajudar e tudo mais, eu vou aproveitar. Eu sei que você já falou que a área de TI para a transmissão ela está um pouco separada ali, a parte de streaming, mas aqui o nosso amigo Sérgio Tavares Filho lá, coordenador de streaming do Atlético Paranaense, ele tinha perguntado para mim, para perguntar para você sobre como é que funciona a integração over the top, né, o TT do Flamengo. Você falou que isso é de uma outra área, né, mas você tem alguma coisa, tecnologia, como é que tá? Olha, a gente veio passando por algumas experiências, assim, algumas coisas são fáceis aí de pesquisar. A gente começou a desenvolver um aplicativo, né? Quando o Flamengo foi cobrado um pouco na época que ele foi protagonista ao defender a lei do mandante, né? E aí naquele período, que foi até um período da pandemia, né? Quando começou a pandemia, a gente teve algumas iniciativas para desenvolver um produto em relação a isso. Hoje, a gente tem a transmissão lá via o YouTube, a Flá TV via YouTube, e a gente vem cada vez mais conversando com alguns players para decidir. A grande verdade é que a gente vem num momento de estruturação para transformar esse produto numa solução própria, faço parceria com quem já está no mercado e essas transmissões passam a ser feitas por elas. Então hoje a gente ainda tem um caminho aí a ser cada vez mais bem estruturado. Óbvio que em termos de tecnologia, hoje a gente já consegue fazer algumas transmissões muito melhores do que a gente fazia no passado. A gente foi aprendendo, né? Na época da pandemia, inclusive, a gente tinha uma dificuldade enorme até pelo deslocamento, que não podia, era limitado, né? E todo mundo estava acessando ao mesmo tempo, né? Porque ninguém podia ir ao estádio. E chegamos aí você falou aí de transmissão, quantidade de transmissão, chegamos a bater recordes até então daquele momento lá do YouTube, mas a gente já viu aí situações até de quem já estava mais tempo nisso daí ter problemas também na época de pandemia, porque juntou tudo, né? Todo mundo ao mesmo tempo. Então, a gente veio amadurecendo isso, 2021 ainda sob pandemia, mas aí a gente decidiu ter uma operação muito mais baseada
via lá hoje do YouTube e discutir agora. A gente está em pleno andamento aí de ver que tipo de tecnologia e que tipo de parceria a gente quer ter para frente. Faz própria, faz com parceiro, não faz. Isso é uma coisa ainda que está em andamento. Quem sabe esse é um grande assunto, né? Já que a TV é o vídeo, né? A mídia é o grande veículo para entregar o produto futebol, porque o estádio comporta o Maracanã 70 e poucas mil pessoas, você tem um contingente de milhões de torcedores que vão acompanhar o Flamengo pelas mídias. Sim. Talvez esse seja um dos grandes assuntos para ser tratado na famosa e discutida Liga dos Clubes, né? Sim, que sim. Vocês vêm trabalhando, cada clube está aí defendendo seus interesses, mas talvez seja um dos produtos que a Liga pode trazer e seria bom para a gente, né? Porque melhorou bastante. Eu acompanho o nosso clube através da Rede Furacão lá. Até o ano passado ainda tinha uns probleminhas de conectividade, dava umas travadas, esse ano já está super bom. Então você vê que a tecnologia já vem melhorando bastante. Sim. Tenho certeza que a Flá TV também passou por essa adaptação, como você acabou de falar. Né? Sim, então, cada vez tem mais apelo, né? A gente tem gerado bastante conteúdo nos esportes olímpicos, no futebol de base, né? Então, cada vez mais tem mais procura e isso vai necessariamente, com mais acessos, a gente tem que ir melhorando os recursos para, seja qual for a tecnologia que for utilizada, a gente melhorar. Meus amigos, vocês estão curtindo aí mais uma série super especial gravada diretamente de um evento, o Congresso Brasileiro de Gestão de Projetos lá no Rio de Janeiro. E isso só foi possível graças às empresas apoiadoras e também ao nosso programa de membros, aqueles profissionais que contribuem mensalmente para a manutenção do Capital Projects Podcast. Nesses 3 anos de podcast, só foi possível manter o projeto graças ao apoio permanente desses membros. Então eu convido você a fazer parte dessa comunidade também. Nós temos planos a partir de R$5 por mês. Você pode entrar aqui no link da descrição desse episódio e escolher o plano mais adequado para você. Essa ajuda, de fato, é fundamental para que a gente mantenha o projeto rodando. E se a sua empresa tem interesse em patrocinar o nosso canal, entre em contato e nós montamos um programa muito bacana para você. Além disso, em todo episódio, na descrição, tem o link para o nosso grupo VIP do WhatsApp, onde eu compartilho conteúdo, coloco artigos e divulgo sempre as próximas turmas do curso GPI FEL, o curso de Gestão de Projetos Industriais com o uso da metodologia FEL. É só clicar no link, se inscrever no grupo e eu te vejo lá. Vamos juntos? Agora, você falou aí da Liga, assim, que cada um vê o seu interesse, né, que é um assunto bem polêmico. É exatamente o inverso disso que acredito que a gente tem que trabalhar, né? Assim, o interesse, óbvio que individual, ele vai sempre existir, mas o coletivo ele tem que pressupor. Eu acho que o Flamengo, ele deu uma demonstração agora nessa última negociação de que ele, ao contrário do que muito se dizia, ele cedeu, inclusive, né, na negociação. Com vontade de fazer. Pois é, porque a TV é uma das coisas que a Liga pode ajudar a fazer melhorar o produto, mas a gente ainda tem uma série de outras coisas. Então, são vários produtos aí que a gente pode gerar recursos, gerar receitas, né? Então, a gente tem que pensar para frente, né? Lá na frente. Não é dividir o bolo que tem agora, é ver quais bolos a gente pode fazer crescer para poder gerar mais recursos em conjunto, gerar um campeonato forte, né? Então, isso necessariamente todo mundo ganha muito mais do que tem agora para dividir. Exato. Né? Então, a gente nessa negociação, eu acho que ficou claro, teve até uma grande reclamação, que o Flamengo abriu mão de recursos. Ninguém joga dinheiro fora porque quer, né? Assim, tem pensamentos e pensamentos. Então, foi feita uma negociação que se achava melhor naquele momento e que a gente acredita que pode ser... O que se deixou de ganhar agora pode ser ganho muito mais na frente. É a história de você beneficiar até dentro da estrutura profissional, né? Vamos falar de gestão de projetos, né? Um jeito de projeto que tem um bom resultado no projeto ganhar um bônus. Aquele bônus é uma divisão do todo para um resultado que beneficia o resultado global da empresa, né? Pensando que o futebol é uma empresa e os vários clubes são vários departamentos que cuidam de um pedaço do país, né? Então seria uma coisa boa. Legal. Boa. Como é que você vê o avanço desse futuro da tecnologia junto com o esporte? Né? Você comentou ali um pouquinho do basquete, né? Com um teste ali de inteligência artificial e tudo. O que está no teu drive estratégico, pensando assim, como que a tecnologia consegue, junto com o esporte, potencializar tanto o produto quanto o resultado? Olha, André, isso é uma das minhas preocupações e eu pude perceber isso logo no início do meu trabalho no Flamengo, né? Lá em 2019. O Brasil como um todo,
né, ele não investe muito no esporte como poderia. Né? A gente tem aí o futebol que... O Brasil é o país do futebol. Ah, legal. Mas o próprio desenvolvimento do esporte, na minha opinião, não tem tanto incentivo quanto poderia, quanto deveria. Esporte pode ser estilo de vida. A gente tem aí um país continental, com dimensões assim enormes, que facilita a prática de esporte, seja aquático, seja, né, terrestre, né, assim, o próprio futebol, mas a natação, o vôlei. E eu acredito que esse seria um caminho para o Brasil desenvolver, inclusive, o que ele também precisa melhorar e muito, que é a parte de educação. Sim. Acaba que, no final das contas, como não tem muito investimento em educação, ou da melhor forma, não tem um investimento forte no esporte como ele deveria, necessariamente eu não tenho as melhores tecnologias para o esporte. Eu senti muita dificuldade porque quando eu comecei a buscar tecnologias e fornecedores nacionais com recursos para que a gente investisse e a gente melhorasse performance, né? Melhorasse desempenho, melhorasse uma série de coisas. E eu não encontrei. A gente não tem muitos fornecedores nacionais dispostos a manter. Por quê? Porque o esporte é considerado amador. Ainda se encontra muito aí aquela coisa do não pagamento. Né? Hoje o Flamengo é uma realidade. O que a gente contrata, a gente paga. A gente tem 10 anos de pagamentos em dia, que era uma realidade totalmente diferente no passado. Mas isso passou. Só que se você for pegar aí a quantidade de clubes existentes no país... É outra realidade. A realidade é totalmente diferente. Né? As pessoas ainda se iludem muito com os salários astronômicos de jogadores, mas isso também é uma realidade para poucos clubes. Se a gente for pegar a média salarial dos jogadores profissionais, é baixo. Há um tempo atrás era de 2.500, vamos dizer que atualizando aí chega em torno de R$3.000. Que é a média brasileira de salários em geral, né? Exatamente. Então, isso acaba refletindo também na parte de tecnologia. O que quer dizer que a gente tem um mato alto aí para investir. Mas quem é que quer investir isso? Isso me preocupa muito. Porque como empreendedor, que considero que sou, eu tenho dúvidas se eu deveria investir na indústria do esporte. Ainda que eu saiba que ela tem um monte de coisa para ser explorada. Mas negócio é negócio. Tem que dar retorno, você tem que ter capacidade de pagamento das pessoas. E para você ter um bom produto, necessariamente, você tem que ter bons profissionais. Uma coisa vai levando a outra. Então eu acho que a tecnologia pode ajudar muito ao esporte, muito. Mas a gente precisa, de alguma forma, fomentar o desenvolvimento dessa tecnologia no esporte. Se você for pesquisar, ainda tem... assim, o investimento em tecnologia pelos clubes de uma forma geral, e aí eu sempre levanto a questão de que não é só olhar para os grandes clubes, não é só olhar para a elite. Se a gente for olhar hoje, a elite são, sei lá, 20 clubes no máximo, talvez nem isso tudo. Mas quantos tem no país? E aí não é só clube de futebol. Não. Né? A gente tem N clubes aí que poderiam estar ajudando, inclusive, a melhor educar nossas crianças, poderiam ajudar nossas crianças, adolescentes, a entrada no mercado de trabalho, que é um ambiente super interessante, super gostoso de trabalhar, né? Que é a competição, né? Que ensina a ter em questões até comportamentais de disciplina. Trabalho né? em equipe. Trabalho em equipe, isso tudo para o mundo corporativo mais, vamos dizer assim, mais negocial, mais empresarial. Pô, isso seria de uma ajuda enorme, porque se o cara já vem desde novo aprendendo sobre disciplina, trabalho em equipe, tudo que é importante para fazer sucesso nas grandes empresas. Você tem que saber sobre isso. Saber que a vaidade não ganha jogo. Então, eu vejo a tecnologia no mundo esportivo com uma preocupação, mas ao mesmo tempo com uma importância enorme. O que acontece hoje? Se a gente quer boas tecnologias, acaba que a gente tem que ir fora. Então, tem uma oportunidade para quem desenvolve sistemas ou até trabalha com gestão nessa área, porque, veja, o Alexandre acabou de falar para a gente que tem aí um mato para ser cortado
Muito. A dificuldade que, como eu estava comentando, né? Como empreendedor, poxa, então eu vou desenvolver, então eu vou desembolsar. Mas qual que é o mercado que me atende? Porque clubes, como você disse, são vários, mas com capacidade de investimento, quantos são? A própria profissionalização, né? Saindo um pouco da tecnologia, mas falando aqui do tema do evento, né? Gestão, projetos, liderança, tem muita coisa para ser feita. Tem. De uma forma geral. Que vão vir antes da tecnologia até para ser possível, né? Que venham juntos, né? Porque a tecnologia pode ser o grande catalisador das melhorias, né? Então você consegue, através da tecnologia, métodos ágeis, né? Métodos que automatizam, que transformam, né? Fala-se muito da transformação digital e o pessoal pensa que isso é simples. Não é simples, é uma questão cultural. Você transformar digitalmente uma empresa é uma questão cultural. Tem que vir, assim, quem está no topo tem que querer e tem que participar. Não é só querer e falar assim, pode contratar. Não, você tem que participar, você tem que fazer a coisa acontecer. Então, é a gestão, né? É a primeira palavrinha aqui do evento, gestão. Né? Bacana. Que combinado aí com a liderança fazendo acontecer, você vai ter resultado. Exatamente. Muito bom. Alexandre, o papo está muito bom, né? A gente podia passar horas aqui, porque ainda mais falando, né, botando futebol no meio de projetos. Aí fica vai bom embora, demais, né? Mas ele entrou na parte de disputa mesmo, né? Foi só beirou ali. Mas a gente precisa encerrar e eu sempre peço aqui para o nosso convidado, com base na sua experiência, deixar dicas para o nosso público que quer se desenvolver na gestão de projetos, quer se desenvolver nas suas carreiras, enfim, com base na sua experiência. O que você deixa aqui para o público do Capital Projects Podcast? Legal. Eu sempre gosto muito de colaborar, assim, contem sempre comigo aí no que precisar. E, assim, a gente poderia também dar várias dicas aqui, né? Mas, assim, às vezes a coisa que as pessoas menos esperam é que é a mais fácil de alcançar, né? Eu tenho visto pessoas, às vezes, procurando coisas mirabolantes. Pois e, às vezes, uma educação básica em questões até comportamentais, né? Estudos já mostram que as famosas hard skills, né? Que são as competências técnicas, elas têm sido até menos importantes que as soft skills, que são as questões comportamentais. Às vezes a gente vai lá, abre vagas, né? Inclusive estamos com algumas vagas abertas lá no Flamengo, e o pessoal, mas eu tenho a certificação tal, eu faço isso, faço aquilo. Assim, cara, beleza, mas como é que está a tua vontade para trabalhar aqui com a gente? Né? O que você está pensando em se dedicar? Né? A gente tem uma questão lá que muitas vezes você precisa atuar presencialmente, né? E aí o pessoal, com a história da pandemia, se acostumou muito com home office. Você fala, o Flamengo é atrasado nisso, tem que ter... Fala assim, tá bom, então, a gente pode flexibilizar, aos poucos eu acredito que a gente pode, né, trabalhar de forma híbrida e tal, mas quando você está disposto a vir aqui trabalhar da forma que nós estamos precisando. Então, essa conscientização de que você tem que ter desenvoltura dentro daquele contexto ali. Você tem que entender se aquele ambiente que você está se propondo a trabalhar, a estudar, a se desenvolver, está em consonância com aquilo que, né, é pedido, com aquilo que eu quero fazer. Porque assim, não adianta ser bom tecnicamente pra caramba e não entregar, não se desenvolver, não ter boa vontade, né? Uma vez eu vi uma frase do professor Marins que ele falava que muitas vezes ser inteligente é menos importante do que ter boa vontade, porque ele dava o exemplo de quem fuma, né? Assim, o cara é inteligente o suficiente para saber que faz mal, mas ele não tem vontade de parar. Então, às vezes, a vontade é mais importante que a inteligência. Então, o que eu tenho, eu digo ao pessoal se dedicar, estar engajado com aquilo que ele está fazendo, deixar a vaidade de lado e, obviamente, se preparar tecnicamente. Tem muita coisa boa aí. Quem sou eu para dizer aqui o que cada um tem que estudar? Mas dentro desse processo, eu acho que para ser líder, ele não tem que estar líder. Ele pode liderar tendo um cargo, inclusive, de assistente. Mas ele pode liderar dentro daquela tarefa que ele fez com o próprio exemplo, com a dedicação, com a boa vontade, com, né, o engajamento daquilo que se propõe. Então, eu gosto sempre de falar sobre essa parte comportamental, porque eu acho que isso pode fazer toda a diferença, né? A gente, não basta a gente ser só bom tecnicamente.
Faz muita diferença, com certeza. Alexandre, mais uma vez, obrigado por conseguir um espacinho na tua agenda para falar aqui com o público do Capital Projects Podcast. Imagina, foi um prazer aqui com meus novos amigos atleticanos, né? É isso aí. É isso. Legal. Sérgio, obrigado também pela tua participação aqui hoje. Muito obrigado pelo convite, André. Até o próximo. Legal, gente. Olha que bacana a gestão de projetos dentro de um clube de futebol, e não é qualquer clube, é o Flamengo. Veja a complexidade de lidar com um ambiente tão amplo, com tantas necessidades, né? Que o Alexandre trouxe para nós aqui, e como é importante a gente trabalhar integrado com as áreas de negócio e ter essa postura de colaboração, de fazer as coisas acontecerem, né? Sabendo que o sucesso ele não vem do dia para a noite, é um trabalho contínuo, e mesmo quando ele vem, a gente vê muito isso no futebol, não adianta ganhar aquele campeonato, você já tem que ganhar o próximo. Então, é sempre a perseguição pela excelência que nos leva a resultados melhores. Espero que vocês tenham gostado desse papo aqui, tanto quanto nós gostamos. Espero vocês no próximo episódio. Lembrando que essa iniciativa aqui, ela é dos capítulos brasileiros do PMI. Boas coisas acontecem quando você se envolve com o PMI. Esse congresso aqui sendo capitaneado pelo pessoal do PMI Rio, que nos recebeu aqui de braços abertos. Também contamos aí com o suporte da Nexus Digital, com soluções avançadas em dados para a sua empresa, e com o apoio dos membros do Capital Projects Podcast. Espero vocês no próximo episódio, gravado diretamente aqui do Congresso. Um grande abraço e até a próxima.